Em uma rua escura de madrugada, Maura realiza uma transação arriscada ao entregar uma considerável quantia em dinheiro a Mateu. A tranquilidade é brutalmente quebrada quando Bruno dispara contra Mateu, ceifando sua vida instantaneamente. Em resposta, os comparsas de Mateu revidam, atingindo Eric com um disparo. A troca de tiros resulta também na morte dos amigos de Mateu. Implorando por ajuda, Eric suplica a Bruno, mas é cruelmente abandonado à própria sorte, enquanto Bruno foge com Maura, que está em pânico. Ao chegarem em casa, Maura e Bruno se envolvem em uma discussão acalorada, sendo que ela não hesita em taxar Bruno de monstro. Enquanto isso, longe dali, Eric, ferido, busca refúgio na casa de seu primo, enquanto Júlia sai em busca de medicamentos. Maria José está hesitante em revelar a Pedro que Helena está afirmando que ela e Sandra não são suas filhas biológicas. Alessandro avisa Maria José que durante a visita a Porfírio não deseja que Helena tenha contato com o filho deles e explica como planejam evitar essa situação. O agente Ortiz chega à casa de Alessandro com novidades sobre o caso de Mateu Hernandes, cujo corpo foi encontrado junto a outros 2 corpos após um tiroteio. Alessandro especula que possa ter sido uma briga envolvendo desordeiros, mas Ortiz questiona se Fernando poderia ter contratado alguém para se vingar em seu nome. Alessandro refuta a ideia, explicando que seu amigo não é esse tipo de pessoa e está hospitalizado. Ortiz informa que tudo está preparado para a viagem ao interior no dia seguinte, quando eles interrogarão Helena e Jorge a respeito de Ulisses. Alessandro comunica que levará Maria José e seu filho consigo nessa viagem, com o propósito de visitar um idoso doente que Helena afirma ser o avô de Maria José. Enquanto isso, Fernando está passando por sessões de fisioterapia com Irene, uma profissional atenciosa e bonita. Ele pede gentilmente que Vitória e Kátia se retirem para que ele possa prosseguir com os exercícios de reabilitação. Vitória se despede, enquanto Kátia informa ao irmão que está tentando retornar aos estudos para cursar faculdade de veterinária. Fernando pergunta a Irene se há esperança de que ele possa voltar a andar, e ela responde afirmativamente. Júlia cuida do ferimento de Eric, que sente muita dor e é aconselhado a procurar um médico. Eric reclama por Bruno tê-lo abandonado nessas condições e comenta que o rapaz chegou a oferecer $500 mil, concordando em procurar um médico para reivindicar seu dinheiro. Fernando conta a Alessandro que já iniciou os exercícios de reabilitação e está se esforçando para recuperar-se. Alessandro informa que irá para o interior no dia seguinte e explica que Ortiz deseja conversar com Helena e Jorge sobre Ulisses. Como Porfírio deseja conhecer Maria José e Antônio, Alessandro os levará consigo. Alessandro convence Fernando de que Emiliano deve ser informado sobre o que aconteceu, mas Fernando pede que ele suavize a situação e evite que seu tio venha visitá-lo para não deixá-lo ainda mais preocupado. Filipa questiona a Vitória sobre a fisioterapia de Fernando e ela responde que a terapeuta parece bastante inexperiente por ser jovem, demonstrando sua insatisfação com ela aprendendo com Fernando. Perspicaz, Felipa pergunta se a mulher é bonita, e Vitória, enciumada, diz que ela não é feia. Além do mais, Fernando a chama pelo nome. Felipa acredita que Vitória está ficando com ciúmes, ao que ela acaba admitindo, mas Felipa garante que Fernando só tem olhos para Vitória, fazendo-a se sentir uma boba. Ao chegar ao interior, suavizando a situação, Alessandro informa Emiliano que Fernando sofreu um acidente durante uma visita a uma obra e acabou quebrando uma perna, mas nada grave. Apesar das insistências de Alessandro, Emiliano está decidido a visitar o sobrinho no dia seguinte. Enquanto isso, Helena recebe o agente Ortiz e outro comandante do departamento de polícia que desejam fazer algumas perguntas.
Ela informa que Jorge está em um congresso em Vancouver. Ortiz questiona Helena sobre o motivo de insistir que Maria José era Sandra, e ela garante ter se confundido, porque quando a trouxeram, ela estava em estado de coma e lhe disseram que era Sandra. Helena afirma que, na ocasião, Ulisses ligou informando que havia encontrado Sandra naquele estado e ela mesma foi buscar a filha no hospital. Ela alega que, como não via Sandra há muitos anos, era impossível imaginar que se tratava de Maria José. Após saber por Bruno que Alessandro havia levado sua filha, ela foi reclamar com ele. Além disso, Helena afirma que nunca mais teve contato com Ulisses e não o avisou sobre a acusação de sequestro de Maria José. O comandante lembra a Helena que o que fizeram com Maria José não é autorizado pela Sociedade de Medicina, mas ela argumenta que as práticas experimentais podem ser aplicadas com autorização da família. Com um sorriso afetuoso, Porfírio recebe Maria José, Alessandro e Antônio, expressando que o bebê se parece com seu filho Cristóvão. Ele se sente extremamente feliz, acreditando que tem uma neta e um bisneto. Helena deixa uma mensagem de voz para Jorge, informando-o sobre a investigação policial acerca do sequestro de Maria José. A enfermeira comenta com Helena que Porfírio ficou radiante em conhecer o bisneto, o que a deixa intrigada. Por telefone, Jorge compartilha com Helena que seu método para apagar memórias não foi bem recebido no Congresso, gerando pouco interesse em sua pesquisa. Helena conta que a polícia fez perguntas sobre Ulisses, Sandra e Maria José, e ela respondeu tudo corretamente. Ela também soube que Alessandro e Maria José estiveram visitando Porfírio com o bebê, o deixando emocionado ao conhecer o suposto bisneto. Jorge aconselha a Helena a visitar Maria José, pois ela pode ser a única salvação. Vitória acompanha atentamente os exercícios de fisioterapia de Fernando, enquanto ele faz perguntas sobre a vida de Irene. Vitória se sente desconfortável e mais tarde comenta com Felipa que Irene é uma mulher jovem e bonita e que diverte Fernando. Vitória sente que Fernando a ignora quando está com a terapeuta, achando Irene mais interessante. Filipa sugere que ela termine com Fernando se acredita que ele está gostando de Irene, e Vitória considera que seja o melhor a fazer. Filipa informa que a editora ligou avisando que em 2 meses estarão prontas as cópias do livro de Vitória e estão escolhendo o local para o lançamento. Filipa também comunica que Raquel quer fazer uma missa para Ulisses e cremá-lo. Vitória chora arrependida por ter se apaixonado por Fernando. Emiliano chega à clínica para visitar Fernando e descobre por Hernan que seu sobrinho na verdade foi empurrado de uma varanda, mas está confiante de que voltará a andar. Depois de saber disso, Emiliano entra para ver o sobrinho e Hernan garante que a coluna vertebral de Fernando está reagindo muito bem à terapia, podendo voltar a andar em breve. Emiliano pede que Fernando não volte a lhe esconder as coisas e se alegra por ele estar enfrentando a situação com coragem. Fernando jura não se deixar vencer. Dias depois, Vitória consola Raquel, que está abraçada à urna com as cinzas de Ulisses. Para o alívio de Vitória, Raquel está decidida a voltar para a clínica de reabilitação. Alessandro diz ao agente que é muita coincidência Mateu ter morrido em um momento tão oportuno, mencionando também o suposto suicídio de Ulisses. Ele deseja que a canalice que Helena e o marido fizeram com Maria José não fique impune. Suspeitando que os fatos estejam todos interligados, Alessandro acusa Bruno, mas o agente explica que não há evidências contra ele.